todos que estão aqui nos acompanhando mais uma transmissão dos Rebeldes, sempre com o jornalista Cid Benjamin, o historiador Daniel Arão Reis, a jornalista Andréa Pena e eu, jornalista também, Cristina Serra. Hoje os Rebeldes vão conversar sobre um acontecimento histórico da maior importância, a Comuna de Paris, que agora, em março, dia 18 de março, completa 150 anos. Uma experiência de governo popular sob o comando de trabalhadores que aconteceu em Paris, portanto, em 1871, e que durou brevemente, durou 72 dias. Apesar de breve, é um acontecimento histórico da maior importância, que deixa um legado de lutas, de agenda para os trabalhadores do mundo inteiro e que também suscita muitas polêmicas. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso tudo. Primeiro, o nosso querido Daniel Arão Reis vai fazer um retrospecto, um resumo do que foi a Comuna de Paris e depois a gente conversa um pouco com ele. Daniel. Bem, muito boa tarde a todas e todos. Então, agradeço o convite aqui dos meus camaradas, né, para fazer essa exposição. Eu tenho me interessado muito nas últimas décadas pelas revoluções socialistas, onde se inclui, embora derrotada, a experiência da Comuna de Paris, que aconteceu em 1871. Então, eu levei em consideração, para fazer esse brevíssimo resumo, um artigo que escrevi, com o título Comuna de Paris, Última Revolução Plebeia ou Primeira Revolução Proletária? Essa é uma grande polêmica envolvida no acontecimento. E sugiro também, como bibliografia básica, para todos os interessados em aprofundar a reflexão, o livro clássico do Marx, A Guerra Civil na França, é disponível na internet, duas antologias organizadas por professores marxistas, uma organizada pelo professor Armando Boito, lá de Campinas, e outro, o professor Oswaldo Cogiola, da USP, que organizaram, por ocasião dos 130 anos da Comuna, essas antologias, e um livro de um intelectual marxista chamado Negras Tormentas, que foi publicado recentemente, e o nome dele é Alexandre Samis. Fez, inclusive, um doutorado comigo sobre a trajetória de um anarquista importante aí dentro do movimento, e ele escreveu esse livro polemizando com as interpretações marxistas a respeito do assunto. Então, essas são referências, né, que eu sugiro para quem quiser aprofundar a reflexão sobre o assunto. Então, em relação à Comuna de Paris, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso compreender o contexto social e histórico da cidade de Paris. Então, alguns dados demográficos básicos, né? No primeiro terço do século XIX, Paris registrou uma importantíssima progressão. Paris, em 1800, no começo do século, no tempo da Revolução Francesa, era uma cidade que tinha 500 mil habitantes. Em 1872, já tinha 1.800.000 habitantes. Quer dizer, foi uma progressão formidável. O crescimento de Paris quase que aspirou todo o crescimento francês demográfico no período. 2/3 da população ativa parisiense ganhavam a vida como assalariados, sendo que metade no setor manufatureiro. O que é importante também assinalar, dentro dessa perspectiva de pensar o contexto da Comuna de Paris, alguns dados sobre as estruturas sociais existentes na cidade. Então, em 1848, a cidade de Paris tinha 346 mil assalariados e 58.500 patrões. Em 1872, um ano depois da Revolução, a proporção se mantinha mais ou menos a mesma. Tinha 454 mil assalariados e 80 mil patrões. Quer dizer, a proporção inicial era de 1 para 5, a segunda de 1 para 6.
Quer dizer, embora crescendo muito a população de trabalhadores, né, a gente vê que, fundamentalmente, eram pequenas empresas, claro que podiam ter umas maiores, outras menores, mas a média de 1 para 5, 1 para 6, evidencia ainda uma situação dominada pela pequena manufatura. Esse é um dado importante para nós depois entrarmos nas polêmicas. Né? As condições de exploração, né, terríveis, né, do nível que não se alteraram muito em relação ao contexto da primeira grande revolução industrial, horários de trabalho de 15 a 16 horas por dia, recurso indiscriminado ao trabalho feminino e infantil, nenhuma proteção praticamente social, insalubridade no lugar de habitação e no lugar de trabalho, surtos de desemprego que acompanhavam as crises cíclicas do capitalismo, fome, miséria, apartheid social e geográfico. Né? Quer dizer, então, essa é a situação das classes trabalhadoras parisienses. Né? Outro importante elemento é a tradição revolucionária da cidade de Paris. Né? As massas populares, os chamados sans-culottes parisienses, tinham assumido um lugar protagônico em 1789, depois, em 1792, quando se proclamou a Primeira República. Em 1830, houve uma revolução, as chamadas Três Gloriosas, que derrubou o regime monárquico absolutista, e depois uma outra revolução muito importante, em 1848, que proclamou a Segunda República. Então, nós temos uma tradição revolucionária muito importante. Em segundo lugar, no entanto, Paris está imersa numa França rural. 70% da população francesa, que na época tinha algo em torno de 36 milhões de habitantes, 70% vivem no campo ou em cidades com menos de 2.000 habitantes. Quer dizer, cidades com aglomerados urbanos cercados pela vida rural e, nesse sentido, muito mais expressão do mundo rural do que do mundo urbano. O que não impede que Paris tivesse também outras grandes cidades, não como Paris, quer dizer, a França tivesse grandes cidades, não como Paris, evidentemente, mas tinha Lyon, tinha Marselha, né, e outras pequenas cidades, Narbonne, onde, como a gente vai ver, houve também insurreições de trabalhadores, né, e centros urbanos importantes, mas o oceano cercados, ilhas urbanas cercadas por um oceano rural muito importante. Bem, o que vai gerar a Comuna de Paris, a Revolução? A Comuna aqui, eu me lembro que quando eu era muito jovem e ouvi falar na Comuna de Paris, eu imaginava que isso remetia a comunismo, a perspectiva comunista. Não. A França, depois da Revolução, foi organizada em comunas, né, que equivale aos nossos distritos, aos nossos municípios. Né? Então, a Comuna de Paris não tem nada a ver com comunismo, né? É a cidade de Paris. Né? Então, o que faz que brote ali uma revolução? Um dado importante também que eu quero insistir antes de entrar nisso é a auto-organização dos trabalhadores parisienses, nesse momento, que é muito importante quando explode a Revolução. Um autor que pesquisou o assunto, né, chegou a 400 sociedades cooperativas de consumo, né, organizadas e geridas pelos trabalhadores, mais de 100 sociedades cooperativas de produção, 200 sociedades de poupança e crédito mútuo, cerca de 60 sociedades de resistência e solidariedade, equivale aos nossos sindicatos, mais 60 câmaras sindicais operárias e muitos outros agrupamentos, bibliotecas populares, círculos educativos, etc. Ou seja, você está diante de uma massa trabalhadora que tem um nível de organização interna bastante expressivo. Não é? E isso se concretiza numa circulação imensa, né, de livros, de folhetos, de panfletos, né, entre os quais esse autor sublinha a reedição, no começo dos anos 70, dos chamados Clássicos da Revolução, que era uma antologia
onde se reuniam textos de Robespierre, Marat, Danton, ou seja, as lideranças mais radicais da Revolução Francesa, e que isso era uma leitura, né, entre essas lideranças sociais, né, podemos chamá-las assim, que constituíam esse tecido social de organizações que é muito importante. Então, em 1870, né, o Napoleão III, que era o homem que dirigia a França, e que tinha, a partir de 1848, ele foi eleito presidente da República, depois, por plebiscito, se tornou imperador, né, e mantinha relações ambivalentes, digamos assim, com a classe trabalhadora. Tanto é que, depois de uma primeira década muito repressiva, nos anos 60, ele abriu negociações com os trabalhadores, permitiu por lei o direito de greve e, inclusive, havia ali toda uma relativa liberdade, né, de expressão para as classes trabalhadoras. Bem, então, ele, um homem muito aventureiro, né, declarou guerra à Prússia, imaginando que iria ser uma vitória fácil, subestimou gravemente a Prússia, e, ao contrário, a Prússia é que invadiu a França, dominou rapidamente a França, prendeu o próprio Napoleão, né, e aí, em reação a isso, proclamou-se a República em Paris, né, no dia 4 de setembro, depois que vieram as notícias das derrotas catastróficas, né, essa República se proclamou. Num primeiro momento, ela se dispôs, ela se proclamou na perspectiva de resistir aos prussianos, né? Porém, logo depois, houve eleições na França, elegeu-se um governo altamente conservador, muito marcado pelo voto rural, que foi um voto profundamente conservador, né? E aí esse governo resolveu fazer o armistício com a Prússia, né, aceitando condições infames de armistício, né? Isso, evidentemente, provocou a revolta em muitos centros franceses. Antes da Comuna de Paris explodir, explodiram a Comuna de Marselha, em 8 de agosto, e a Comuna de Lyon, em 13 de agosto, que foram logo sublevações logo sufocadas, né? E o que vai provocar a explosão de Paris, o estopim desse processo, foi que, quando houve a derrocada, né, e a perspectiva da resistência se precisou, antes do armistício, houve uma coleta de fundos em Paris para que Paris se dotasse de uma artilharia para se defender de um eventual avanço prussiano. E permitiu-se, com essa coleta, né, fabricar 227 canhões que ficaram ali instalados no Montmartre, né, que é um monte que, na época, era um subúrbio de Paris, longínquo, e ali uma posição proeminente para se defender, para defender a cidade de eventuais avanços. Ora, esse governo que tinha feito o armistício e que notava que o armistício tinha sido muito mal visto pela população parisiense, né, pelas populações urbanas em geral, né, esse governo conservador, né, reacionário, podemos dizer assim, ele enviou um grupo com tropas para se apropriar dos canhões da cidade de Paris. E aí a cidade de Paris se revoltou. Não. Rebelaram-se. Havia uma milícia parisiense, a Guarda Nacional, que não era uma milícia proletária, era uma milícia de pequenos proprietários, né? Essa milícia popular, ela se revolta, atira sobre esse pelotão que vem pegar os canhões, fuzila os seus oficiais, e aí, a partir daí, quer dizer, é uma revolução que eu chamei, né, de involuntária, né? Foi uma reação a uma medida arbitrária, identificada como de capitulação com os prussianos. Eles queriam se apropriar dos canhões para quê? Né? Para que Paris não os usasse contra os prussianos, se os prussianos resolvessem vir. Então,
houve essa resistência e espalhou-se como um rastilho de pólvora por toda a cidade, e a cidade, então, proclamou-se, né, uma comuna, né, auto-organizada e que recusava qualquer tipo de conciliação com os prussianos. Então, tem um marcado caráter nacionalista essa explosão revolucionária. Inclusive, é uma explosão revolucionária multiclassista. Né? O grande elemento dela é a resistência nacional à Revolução Prussiana, à invasão prussiana. Bem, a cidade, como eu disse no artigo, né, ela desgovernada, a cidade amotinada deslizou para a Revolução, quase involuntariamente. Quer dizer, não houve uma preparação para fazer essa Revolução. Bem, isso foi no dia 18, né? A gente falou aqui 28, eu acho 18 de março de 1871. Bem, esse governo autoconstituído, né, ele tomaria medidas sociais muito tímidas, né, a saber, suspensão das cobranças das dívidas e dos aluguéis, abolição do trabalho noturno e das agências de emprego e a suspensão da venda de objetos penhorados. Né? Medidas extremamente populares, mas não são propriamente socialistas. Né? O comissário de trabalho da comuna fez uma lei dizendo que os patrões fujões, né, as empresas poderiam ser apropriadas e confiscadas pelos trabalhadores. Mas isso não se verificou de uma forma grande, porque quando a comuna foi destruída, só uma empresa confiscada estava em funcionamento. Também houve, importante mencionar, um esboço de legislação social favorável à proteção do trabalho feminino e infantil. Outra medida muito importante da comuna, na época, né, é a laicização do Estado. Radical. A Igreja Católica seria expulsa dos colégios, né? A Igreja Católica tinha uma grande preeminência sobre a educação, né? Foi expulsa, laicizou-se radicalmente a cidade e o Estado, né? E o Estado comunal. Algumas manifestações anticlericais levaram à destruição de algumas igrejas. Isso se tornou um ponto fundamental na propaganda anticomuna. Porém, na verdade, ao longo do tempo que durou a comuna, todas as igrejas de Paris permaneceram abertas e em funcionamento, né? O que não tira o mérito da descristianização do poder político, né? Que foi uma medida, para a época, muito importante. O que, no entanto, notabilizaria a comuna como experimento revolucionário foi menos a legislação social, menos a laicização do Estado e mais a revolução política, né? Porque aprovaram muito rapidamente, né, algumas referências que se manteriam até o fim da comuna, a saber, elegibilidade para todos os cargos administrativos, não só políticos, mas também judiciais e administrativos. Né? A burocracia estatal se tornou elegível. Segundo, através do sufrágio universal, que era uma grande novidade na época. Né? O sufrágio universal tinha sido instaurado lá atrás, na Primeira República, e depois revogado. Né? Bem, então, terceiro, revocabilidade imediata de todos os eleitos pelos eleitores. Né? Paris era dividida em bairros, né? Eles chamam lá arrondissements. Em cada bairro, então, os bairros se reuniam, elegiam seus representantes e podiam revogá-los a qualquer momento. Ou seja, os parlamentares não tinham um mandato fixo. Outro aspecto, a remuneração dos parlamentares. Eles seriam remunerados segundo o salário dos trabalhadores qualificados. Quer dizer, os mais altos salários operários eles serviriam de parâmetro para remunerar os deputados eleitos.
Outro aspecto, mandatos imperativos. Quer dizer, o representante não poderia, ele, quando era eleito, ele era eleito com base em uma determinada plataforma, ele não poderia, lá no parlamento, no comunal, se afastar daquelas medidas, a não ser que ele voltasse aos eleitores e conversasse com eles. Ele não poderia, quer dizer, os representantes tinham uma limitação muito importante do ponto de vista do programa com o qual eles tinham sido eleitos. Isso era uma velha proposta anarquista, né? Finalmente, supressão do serviço militar obrigatório e do exército permanente. Perspectiva aprovada, povo em armas, né? As armas foram distribuídas pelo povo, né? E a milícia se fortaleceu muito com isso. A Guarda Nacional, que no início era apenas constituída por pequenos proprietários, nesses parâmetros se ampliou consideravelmente, todos os trabalhadores se armaram, né? Essa coisa, eu diria que dessas referências políticas, as mais marcantes que ficaram, né, foi a revocabilidade a qualquer momento, quer dizer, o mandato não fixo, né, e os padrões de remuneração. Isso fez com que esses representantes se destacassem claramente de toda a tradição de representação política que havia na cidade e na França. Bem, evidentemente que essas decisões todas não foram o governo que era sediado em Paris fugiu para Versalhes, que naquela época era uma cidade longe de Paris, né? Hoje a gente acessa muito rapidamente a ela por trem e automóvel, mas naquela época era diferente, evidentemente. Então, o governo foge para Versalhes e ali entra em negociações com os prussianos, isso é um detalhe muito importante para compreender a Comuna de Paris, e os prussianos vão libertar, né, 130 mil soldados presos, inclusive alguns comandantes, né, que estavam presos, o comandante Macron, que vai dirigir a campanha do massacre da Comuna de Paris, ele também estava preso, ele é solto. Quer dizer, então, há uma internacionalização da repressão. Refira-se que houve também uma internacionalização das classes populares, né? A Associação Internacional dos Trabalhadores participou ativamente na denúncia, no elogio da celebração da insurreição, embora, entre parênteses, Marx duvidava muito do êxito da insurreição. Inclusive, não era a posição dele que a insurreição eclodisse. Ele tinha muito receio que a insurreição ficasse, como ficou, afinal, isolada. Porém, na medida em que a insurreição eclodiu, e apesar de, na insurreição, a hegemonia claramente pertencesse a tendências anarquistas, né, havia lá tendências também ligadas à Associação Internacional dos Trabalhadores. Na época, inclusive, os anarquistas também faziam parte da Internacional, né? Então, havia ali socialistas, era uma associação muito plural, né? Mas Marx, embora sabendo que os seus seguidores imediatos não tinham tanta força assim, ele apoiou, e mesmo resistindo, né? Ou seja, um tanto contrariado com aquela eclosão, que ele via o futuro sombrio, ele apoiou, o que também é uma referência que merece atenção, né? Há muitos revolucionários, houve na história, que quando as coisas não se processavam de acordo com o que eles pensavam, eles apenas se retiravam e lavavam as mãos. Marx, mesmo tendo reservas, apoiou e depois fez, então, o livro dele, A Guerra Civil na França. A social-democracia internacional alemã, que tinha acabado de ser criada em 1864, também fez um protesto. Ele tinha alguns deputados eleitos lá no Reichstag, foram presos, né? Inclusive o grande líder operário alemão, Augusto Babel, né? Ele denunciou, mas o internacionalismo nas classes populares, embora tenha se manifestado, não tinha, longe disso, a força que o internacionalismo da repressão foi constituído, sobretudo com a soltura dos 130 mil soldados pelos prussianos. De modo que Paris se encontrou cercada, né, a leste e ao norte pelas tropas prussianas, que já tinham chegado perto, e a oeste e ao sul pelas tropas francesas,
que então passam ao assalto da cidade. Os comunar não eram tratados como adversários nem como inimigos, mas como bandidos. Então, é importante se refletir isso, a maneira como os dominantes tratam os dominados. A Hannah Arendt fez uma reflexão depois muito interessante para entender o nazismo, de como os europeus tratavam os africanos, os asiáticos, os povos originários da América de maneira genocida, de como esse genocídio depois foi transplantado para a Europa e provocou aquele escândalo. Mas ela, no livro dela, brilhante, sobre o imperialismo, ela mostra como esse genocídio não tinha provocado nenhum escândalo e era perpetrado cotidianamente pelos colonialistas em toda parte. Bem, faltaria acrescentar que, no contexto da guerra social, as classes dominantes também europeias frequentemente trataram as suas classes dominadas com uma ferocidade fora do comum, como se fossem sub-raça, como se fossem não cidadãos. Isso é muito importante também incorporar na experiência da Comuna de Paris. Então, desencadeou-se a ofensiva, as pessoas armadas ali, o povo de Paris, se defendeu como pôde, as tropas do governo mataram entre 20 a 35 mil pessoas, mesmo, e um jornalista inglês que cobriu na época a matança, ele disse: mesmo para os autores das execuções, seria verdadeiramente impossível saber quanto eles mataram. Em 3 ondas sucessivas, 150 mil soldados lançaram-se sobre a cidade. Em agosto de 71, quase 3 meses após o fim da Revolução, ainda havia, segundo os relatórios oficiais, 36.309 presos, entre os quais 1.054 mulheres e 615 crianças menores de 16 anos. A Comuna, enquanto durou, prendeu 3.632 pessoas. Ou seja, comparando-se com seus inimigos, a proporção de presos é de 1 para 10. A Comuna executou cerca de uma centena de presos, Versalhes executou 20 mil. A proporção aí salta já de 1 para 200. Bem, no final, 36 horas de combates encarniçados ali no cemitério de Père Lachaise e tomaram a decisão de tocar fogo na cidade. Onde foi possível, então, os revolucionários incendiaram as Tulherias, a Biblioteca do Louvre, o Quai d'Orsay, o Conselho de Estado, a casa do Thiers, que era o chefe do governo, a Praça de Vendôme, então, outros monumentos. Isso também se tornou um grande leitmotiv da propaganda anticomuna, mas parecia que os revolucionários queriam passar a mensagem, e passaram uma mensagem que foi também parte do lema dos Tupamaros nos anos 70, no Uruguai, Ou seja, se não haveria Paris para eles, não haveria Paris para ninguém. Bem, em relação à derrota da Comuna, degladiaram-se, desde o início, anarquistas de um lado, de outro lado, marxistas e depois os herdeiros do Marx, os comunistas, na interpretação do processo. Marx, no seu livro A Guerra Civil da França, ele notaria 3 aspectos fundamentais que levaram à derrota da Comuna. Primeiro aspecto, a autolimitação parisiense. Paris fez a sua insurreição e, segundo Marx, deveria correr atrás do Thiers e dos exércitos contra-revolucionários que se retiravam em debandada para Versalhes. Tivessem corrido atrás imediatamente e liquidado, essa seria um grande ponto a favor da Comuna. Mas se autolimitou na medida em que, dentro da perspectiva anarquista, a perspectiva era que as várias comunas francesas se levantassem para, então, formar uma confederação de comunas. Ou seja, na polêmica, os anarquistas dizem que isso não foi um erro, isso era o tributo da sua concepção.
Segunda limitação, o antimilitarismo dos revolucionários. Os revolucionários distribuíram arma para todo mundo, formaram uma grande milícia, mas teriam sido, segundo Marx, incapazes de formar um exército estruturado que pudesse enfrentar a repressão que inevitavelmente viria. Terceiro aspecto, a inexistência de um programa revolucionário e as divisões que marcaram a existência da Comuna enquanto ela durou. Esse era muito mais uma insuficiência do que propriamente um erro, se você aceita a ideia de que a Comuna foi uma revolução involuntária, não foi uma revolução preparada e organizada. Em todo caso, essas são três grandes lições que vão fazer parte de toda uma elaboração que seria muito forte entre os marxistas e os comunistas. Essa linha de interpretação depois seria consagrada pela Internacional Socialista de 89 e pela Internacional Comunista de 1919. E nessa perspectiva, essa revolução, que eu considero que foi muito mais uma revolução plebeia do que uma revolução proletária, muito mais uma revolução na tradição instaurada pela primeira Comuna de Paris, lá em 1789, mas ela foi transfigurada na tradição marxista como primeira revolução proletária. Marx, inclusive, comparou o governo revolucionário instaurado pela Comuna a uma ditadura, ao que ele imaginava, mas não queria se aprofundar, porque Marx sempre foi muito resistente a especular sobre o futuro. Então, ele dizia, bem, muitos me perguntam como eu concebo a ditadura do proletariado. A Comuna de Paris é um exemplo de ditadura do proletariado. Isso provocaria a ira, até hoje, dos anarquistas, porque, segundo eles, o que houve ali na Comuna de Paris foi um poder radicalmente democrático, que não teve nada a ver com ditaduras revolucionárias. Bem, essa é uma polêmica, portanto, que faz parte aí do processo. Então, eu penso que estão aí elementos básicos para a nossa discussão, para perguntas ou para a nossa discussão, tanto as antologias que eu citei, organizadas pelo Cogiola e pelo Armando Boito, estão todas nessa linha da Comuna como primeira revolução proletária, que é a linha adotada pelo movimento comunista, sobretudo a partir Lenin, inclusive, quando escreveu o seu famoso livro Estado e a Revolução, em julho de 17, empolgado ali com o movimento soviético, ele remeteria a esse livro, A Guerra Civil na França e a Experiência da Comuna. Os anarquistas denunciam, consideram que os marxistas se apropriaram de uma revolução que não foi ele que eles fizeram, inclusive criam a imagem do cuco, que é aquele sabido animal que choca o ovo dos outros passarinhos e diz que o ovo é dele. Então, há essa polêmica aí entre anarquistas e comunistas que fatalmente vai aflorar nesse seminário que a Cristina aí anunciou. Muito bem, vamos ao debate. Cid tem uma pergunta. Cid, falta o microfone. Primeiro, acabei de botar. Seguinte, primeiro, elogiar a exposição do Daniel, gostei muito. Mas eu quero lembrar a interpretação dos marxistas, dos comunistas em geral, acaba responsabilizando em grande medida a falta de uma repressão sobre a contra-revolução por parte, uma certa ingenuidade dos comunar, que levou a não tomarem certas medidas repressivas de guerra mesmo, mostrar que isso aí acabou sendo decisivo para a derrota. O quadro que você dá mostra que, mesmo que o comportamento tivesse sido outro, havia uma situação de isolamento que dificilmente essa revolução seria vitoriosa. Agora, é muito forte
inclusive nas interpretações, até hoje, do marxismo, dos marxismos, das várias correntes e tal, aquela coisa de que não se foi duro o suficiente com a contra-revolução. E, efetivamente, quer dizer, se há alguma coisa que não rima com guerra, ou com guerra civil, é a democracia. Quer dizer, numa situação de guerra, a democracia é uma das primeiras vítimas. E, efetivamente, houve uma preocupação dos revolucionários da Comuna de não só manter, como ampliar, enfim, de uma forma nunca antes vista, a democracia, o que certamente diminuiu a eficiência do plano militar. Essa própria ideia de você ter civis armados em contraposição à ideia de um exército, isso, hoje em dia, um exército moderno implica uma especialização. Então, mesmo naquela época, eu imagino que não basta você dar uma carabina para cada civil para ter uma força armada que possa enfrentar com êxito exércitos profissionais. Então, eu queria, na verdade, completar essa pergunta dizendo o seguinte: na tua opinião, o grau de isolamento da Comuna, que você bem retratou aqui, tornava o desfecho mais ou menos inevitável, ou se, como dizem os comunistas, houvesse um rigor maior, uma centralização maior, rigor em relação aos inimigos, uma centralização maior, direcionando todo o esforço, ou praticamente todo o esforço, para a guerra civil, que o resultado poderia ser diferente? É difícil responder essa questão, Cid, porque realmente eu penso que quem tinha razão era o Marx, né? Ou seja, que Paris deveria se conter e não explodir de maneira revolucionária. Agora, só uma coisa, peraí. Deixa eu interromper só uma coisa. Ele, depois que a coisa explodiu, ele apoiou, não tinha sentido ele lavar as mãos. Agora, como conter? Quer dizer, a posição dele não era absolutamente impraticável naquele momento? Como no início da história ficar pedindo moderação? Ele se tornou inviável depois que houve o episódio dos canhões, tá? Que a efervescência vinha não crescendo depois do armistício. O armistício foi assinado em janeiro, né? Então, estava evidente que o governo, apoiado inclusive pelas eleições que se realizaram, ultraconservador, iria para a capitulação. Então, a efervescência começou a dominar a cidade, tá? Vamos para a luta em qualquer circunstância? E o Marx dizia, não vamos para a luta aberta, tem que se conter e continuar a aproveitar essa efervescência toda e canalizar isso para a luta política, para a luta social, e no contexto de uma república que foi proclamada, conservadora, mas é república, acumular forças. Agora, deixa eu te perguntar, há alguma indicação de que Marx teria defendido que a opção correta teria sido entregar os canhões? Não. Isso ele nunca se pronunciou a respeito disso. O problema é que entre janeiro e março, quando a efervescência estava comendo, a ideia dele era segurar uma explosão revolucionária. Quando a explosão revolucionária se verificou em função do episódio dos canhões, ele tomou partido imediatamente pela revolução, e tentou e fez tudo o que estava ao seu alcance, em contato com seus correligionários diretos, que eram também representantes da Comuna. Ele fez o possível para, divulgando também e propagando, para defender aquele episódio revolucionário. Porém, é difícil raciocinar com você, e se houvesse, porque, na verdade, as concepções dominantes dos anarquistas não eram favoráveis a constituir um exército regular. Os anarquistas tinham horror de um exército regular, era preciso, ao contrário, distribuir armas ao povo, e também, do ponto de vista dessa autocontenção, a ideia hegemônica dos anarquistas era que o nosso exemplo seja seguido por outras comunas. E eles levavam muita fé nisso, porque já tinha havido, antes da explosão em Paris, 2 explosões, é verdade, bem mais fracas e rapidamente dominadas, em Marsella e em Lyon,
Então, a ideia deles era que, se Paris se constituísse como foco revolucionário, né, isso iria suscitar, né, de sorte que, como imaginar, nesse contexto, a formação de um exército regular? Né? Era completamente contraditório com as concepções dominantes. Né? Com as concepções dominantes. Então, agora, caso eles fossem atrás, imaginando uma história contrafactual, se eles fossem atrás de Versalhes e dominassem Versalhes, executassem o Thiers, eles continuariam tendo que enfrentar o exército prussiano, que estava ali, né, junto de Paris. O exército prussiano, inclusive, já tinha entrado em Paris e desfilado em Paris, e depois se retirou nos termos do armistício. Os termos do armistício previam essa entrada e retirada. Né? Quer dizer, o exército prussiano estava ali, e o exército francês, que seria reconstituído, não pelo Thiers, eventualmente fuzilado pelos Comminard, mas pelos outros generais que foram soltos pelos prussianos. Né? Então, eu acho que a situação de Paris ali estava muito mal parada, né? Caso outras comunas não explodissem. Como não explodiram, ficou isolada, e aí, mesmo nessa hipótese de terem perseguido o Thiers, que isso eles poderiam ter feito com as milícias deles. Tá? Mesmo nessa hipótese, não creio que houvesse esperança que a Comuna de Paris se tornasse vitoriosa. Queria fazer algumas considerações, mas eu não sei, Andréia, você quer ir antes? Pode ser. Eu gostei também demais dessa aula que o Daniel deu para nós. Dá vontade de ser aluna do Daniel, né? Vontade de assistir a aula dele, mas na aula como não era. Exatamente. Não, e levantou uma série de questões, né? E aí, assim, eu queria fazer uma pequeníssima consideração para, na verdade, embasar minha pergunta, né? Então, eu li aqui num texto sobre as diversas ações, medidas que o governo da Comuna de Paris teve. Eu não vou entrar na questão da guerra, da resistência e tal, porque eu acho que o Cid e o Daniel já exploraram bastante. Mas, assim, além de todas as questões que o Daniel levantou, o trabalho noturno foi abolido, as residências vazias foram expropriadas e ocupadas, quem não tinha herança, né? Quem morria e não tinha herdeiro, os imóveis eram expropriados pelo Estado. Aboliram o direito de herança. Isso. E existia o salário dos professores foi duplicado, foi construída, foi instituída a Escola Nacional de Serviço Público, que existe hoje no mundo inteiro. Ou seja, várias medidas que hoje a gente vê como muito naturais, né? Então, assim, o que eu queria saber é o seguinte: quando a comuna foi finalmente dizimada, né, pelas tropas de Thiers, com o apoio dos né, das tropas prussianas, dos alemães e tal, o que ficou disso, de todas esses direitos sociais e trabalhistas? Inclusive, uma das reivindicações era 8 horas de salário de trabalho diário, né? Quer dizer, uma reivindicação que foi ser assumida pelo capitalismo muitos anos depois. Ou seja, o que ficou depois? Porque muitas dessas já estão incorporadas hoje como direitos naturais na maior parte do mundo. Deixa eu pegar uma croninha, Daniel, deixa eu só enxertar uma outra pergunta junto com esse questionamento da Andréia, porque você falou que você vê a Comuna de Paris como uma revolução plebeia, mais do que proletária. Só que essa agenda de reivindicações, essa que a Andréia deu alguns exemplos, ela não caracteriza ali uma revolução proletária? A minha dúvida... Quer falar, Cid? Não, eu quero dizer que é uma boa pergunta e aí acrescentar uma outra coisa. Sabe que essa questão não me seduz muito. Quer dizer, naquele momento que você não tinha uma classe operária
concentrada em grandes fábricas. Essa discussão, se for uma revolução plebeio-proletária, não me seduz tanto. Embora me pareça altamente coerente a pergunta da Cristina. Quer dizer, as reivindicações são muito ligadas ao trabalho assalariado em empresas, de alguma forma. E pegando o proletariado com um conceito mais amplo, e não necessariamente uma classe operária fabril, pode ser pensada também numa revolução proletária. Eu, nos meus estudos que fiz, nas minhas pesquisas que fiz, cheguei à conclusão de que é uma forçação de barra considerar uma revolução proletária. O proletariado é uma classe que ele surge no contexto da grande segunda revolução industrial. É mal chamada de industrial porque, na verdade, foi uma revolução civilizacional, aquela revolução do fim do século XIX. Mas só a partir dos anos 80 e 90 é que essa revolução toma corpo, se formam grandes empresas concentradas. Aliás, já existiam algumas poucas, não nas cidades de Paris, mas em outros lugares da França, né, algumas siderúrgicas, algumas minas, né, que reuniam milhares de trabalhadores. Porém, isso vai ser mais numa etapa seguinte, né, que o proletariado concentrado vai surgir. Essas reivindicações sociais, a que a Cristina aludiu, algumas outras que eu nem tinha mencionado, porque tentei me conter no tempo pela Andréia, muito bem adicionadas, né, dão o quadro de uma revolução dos assalariados. Né? Ali, em Paris, havia uma massa de assalariados muito expressiva, embora fundamentalmente agrupados em manufaturas, eles eram assalariados. Então, nada de estranho que essas pautas fossem formuladas e dessem à revolução um caráter popular. Ela foi uma revolução nacional e popular. Mas me parece difícil figurá-la como uma precursora das revoluções proletárias. E aí não é uma discussão apenas semântica, não é? Porque a plebe urbana, a partir da Revolução Francesa, ela tem uma tradição na França que é uma tradição de embates, de barricadas, de lutas abertas, né, que depois cederia lugar, já procurando aí responder a questão da Cristina, a lutas políticas de inserção no quadro da República. Né? A Terceira República foi fundada logo depois da derrocada. Né? E, no quadro dessa Terceira República, muitas dessas reivindicações avançadas pela plebe parisiense, né, foram aceitas, lentamente incorporadas, tá, no processo geral de incorporação da classe trabalhadora na República Francesa. Então, a Comuna teve uma grande importância. Agora, já os padrões políticos, né, não, apesar das pressões, não seriam mais retomados. Né? Não seriam mais retomados. Houve experiências desse tipo só no contexto de outras lutas sociais que iriam se desdobrar, por exemplo, no contexto da Frente Popular na França, nos anos 30 e depois nos anos 60. Houve algumas experiências que procuraram retomar essa tradição, porque ela permaneceu viva. Ela permaneceu viva, habitando lá as imaginações das pessoas. Mas o proletariado contemporâneo, não é? O proletariado moderno, surgido no ventre aí da revolução fordista, não é? Dessa civilização industrial, é um proletariado que não vai mais, na França, pelo menos, retomar essa perspectiva do combate aberto. E não vai retomar porque ele tem outras formas de organização, o partido político social-democrata, né, que na França tinha outro nome, mas fazia parte desse ideário, é o sindicato, né, coisas que não aconteciam, organizações centralizadas que são filhas dessa revolução fordista, que é a revolução das organizações centralizadas, piramidais, hierárquicas. Não acontecia isso. Isso não é a realidade de Paris de 1871. Né? Eu queria... Embora possa ter laços, né, importantes, né,
me parece uma certa os marxistas, né, se apropriando do exemplo da Comuna, emprestaram a ela uma dimensão que ela não tinha. E daí porque denunciam erros que, na verdade, só poderiam ser imputados a um outro tipo de organização, a um outro tipo de perspectiva que veio depois. Isso que me parece meio problemático. As grandes lutas, trazendo ou não grandes vitórias, às vezes grandes, elas têm consequências diferenciadas. Quer dizer, Marx chegou a se referir à França como um grande laboratório de lutas políticas. Enquanto os alemães filosofavam, os franceses iam para o cacete nas lutas políticas. No entanto, depois da Comuna, levou 100 anos para que a França se levantasse de novo. Você acha que as marcas dos massacres e da destruição dessa vanguarda mais consciente, ela responsável por deixar essas marcas e na desmobilização durante tanto tempo? Olha, a minha impressão é a seguinte: a plebe ela tem essa dinâmica de embates violentos, porque a plebe está fora das estruturas políticas. Aquela frase do Marx, com que ele termina o Manifesto Comunista, é bem expressiva, né? Vocês não têm nada a perder a não ser os seus grilhões. O proletariado, que se constitui a partir dos anos 80, ele vai ter muita coisa a perder caso entre numa luta aberta. Então, eu acho que isso aqui é a mudança de qualidade que eu acho importante enfatizar. O proletariado, ao ganhar direitos, ele vai se tornando cidadão da República. Um cidadão ainda considerado de segunda classe, mas um cidadão. Ele tem direito a ter partido, ele tem direito a ter sindicato, ele tem direito a ter imprensa, ele tem direito a ter escola. Né? Então, você tem uma mutação, né? Daí porque o proletariado ele vai ter um impulso muito mais reformista do que revolucionário, decepcionando, inclusive, os grandes teóricos revolucionários que apostavam nele como uma classe que viria com uma dinâmica revolucionária inerente. Né? Isso só aconteceu, e aconteceu em vários lugares, onde as condições do proletariado, né, estavam muito próximas das condições da plebe urbana de 1870. Você vai ver a Rússia, os centros industriais da China, onde houve a Comuna de Xangai, né, e outros. Né, você tem um quadro muito mais aproximado em termos de exclusão, de opressão, de exploração. Né, eu não quero dizer que o proletariado europeu passou a ter uma vida de rei, não, ao contrário. Houve muitas lutas, houve conflitos, houve fuzilarias, houve massacres, né? Mas gradativamente ele foi ganhando posições, né, que a plebe nunca tinha conseguido ganhar. Né? Daí a virulência da plebe e uma certa moderação dos proletários, que, no entanto, em certas circunstâncias, se tornou. Houve grandes embates ao longo do século XX do proletariado europeu, né? Na Alemanha, entre 1918 e 23, em Budapeste, em 1919, em Munique, em circunstâncias precisas de crises aprofundadas, o proletariado organizado se revelou uma potentíssima força revolucionária. Mas, de modo geral, na Europa Central e na Europa Ocidental, abriu-se um caminho de conciliação, né, que foi muito evidente. E que, então, eu não diria que o proletariado não assumiu as formas de luta da Comuna assustado ou aterrorizado pelo desastre, né? Mas porque ele era uma outra classe, com uma outra inserção na República, e isso dava a ele horizontes muito mais estimulantes, né, a permanecer naquela sociedade, ganhando
progressivamente reivindicações do que enfrentando abertamente, de modo catastrófico, a opressão e a exploração. Daniel, o Daniel ele tem duas qualidades incríveis, né? Porque além dele saber explicar e sintetizar um assunto tão complexo em tão pouco tempo, ele consegue desdobrar em vários caminhos de reflexão. Então, é um privilégio estar aqui, tá? Tendo essa aula. Eu queria dizer isso novamente. Eu queria, Daniel, enfim, eu sei, a reflexão sobre o que poderia ter sido, ela é muito estimulante também, mas eu não sei, me parece, né, do pouco que eu sei sobre esse assunto e pelo que você falou aqui, que até pela superioridade militar da Prússia, a Comuna de Paris não teria vida longa. Né? Me parece que essa é uma conclusão inevitável. Porém, ela... E aí, claro, dizem que, bom, ela só durou 2 meses, 72 dias, foi derrotada. Sim, foi derrotada porque o movimento acabou. Mas ela deixa uma herança de agenda para o mundo ocidental, de uma maneira geral, né? De uma riqueza imensa, e que é uma agenda vitoriosa, né? Embora a gente não tenha essa agenda implantada em todos os países, digamos assim, sob influência, né, desse movimento, mas é uma agenda vitoriosa em muitos aspectos. Por exemplo, a questão da laicização, a separação entre a religião e poder público, inclusive, até hoje isso é levado a sério na França com um rigor muito grande, como eu acho que deve ser, né? Aqui eu me confesso escandalizada, por exemplo, ali você entra no plenário do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, tem um crucifixo no plenário, na parede, atrás do presidente do Supremo Tribunal Federal, o que demonstra para mim claramente que nós ainda estamos longe do nível ideal de laicização. Mas, enfim, tem esse aspecto da laicização que é importantíssimo, tem a questão do trabalho das mulheres, trabalho infantil, aquilo que você mencionou, o salário dos trabalhadores como referência para o salário dos políticos, e não o contrário. E toda aquela agenda também que a Andréa mencionou antes, a agenda social, eu queria retomar a pergunta dela, desses ideais, dessas questões que eles trouxeram, o que ficou? Claro, eu estou até mencionando algumas dessas coisas que ficaram, mas, de fato, o que ficou logo após a Comuna de Paris e o seu, entre aspas, fracasso, o que ficou na França naquele momento? Antes de você responder, peraí, antes de você responder, acrescentando ainda, a educação se tornou gratuita, laica e compulsória. Escolas noturnas foram criadas e todas as escolas passaram a ser de frequência mista. Isso foi inédito naquele momento, né? Assim, sem dúvida. As grandes reivindicações sociais da Comuna, os anos 70, sobretudo a primeira metade deles, foram anos contra-revolucionários, de contra-revolução aberta, mas mantiveram-se as estruturas republicanas. Embora o partido monarquista, em suas duas alas, fosse muito forte, eles não tiveram condições políticas de, como os mais radicais queriam, de restabelecer o sistema monárquico. Então, nos parâmetros dessa república, foi possível reconstruir o movimento operário e lançar a mão dessa agenda social da Comuna, batalhar por ela e conseguir avanços substantivos nela, né, nos parâmetros da República. A República era uma estrutura que incorporava, em tese. Foi preciso dar muita luta, não veio de graça. Houve muitos conflitos, como eu disse, com direito a massacres, a fuzilarias, manifestações de rua, mas no contexto da República foi possível, sobretudo a partir dos anos 80, você ir conquistando diversos aspectos daquela agenda que a Comuna lançou, que era uma república, não é, democrática radical, não é? A agenda que está ligada a um parâmetro geral de uma república radical. Mas me parece ousado dizer que isso é de uma agenda
necessária de uma revolução proletária. Embora a revolução proletária, no caso da Rússia, tenha integrado e até ido mais longe essa agenda. Mas ela pode, como se efetivou em vários lugares da Europa, se construir no âmbito de uma república. Pessoal, a gente tem mais de 1 hora, tem 1h10 mais ou menos. Eu sugiro que a gente faça alguns drops rápidos para o Daniel fazer a última intervenção dele. Eu acho que é porque a discussão realmente é fascinante. Eu, que sou uma historiadora frustrada, estou aqui me aproveitando. Acho que dá para a gente encerrar, né? O Daniel pode fazer um fecho aí, se ficou alguma ponta solta aí que ele queira ainda... Eu queria levantar uma questão que como um drops final, se ele quiser, ele pega. A gente vê que, mais uma vez, a luta dos trabalhadores, uma luta que chegou ao seu ápice, não partiu diretamente de uma reivindicação de trabalhadores. Enfim, as revoluções anticapitalistas, quando aconteceram, elas aconteceram não porque as massas se elevaram com reivindicações anticapitalistas, mas havia reivindicações, havia questões na sociedade que o capitalismo, que lá estava colocado, não resolvia. Isso desarticulou a dominação de classe e então, quer dizer, só quem poderia solucionar esse tipo de problema eram os trabalhadores, a esquerda, etc. Isso se vê na Revolução Russa, evidentemente. Não houvesse guerra, não haveria revolução. É possível se dizer que na China, se não houvesse a invasão japonesa, não teria havido a revolução, pelo menos naquele momento, naqueles moldes. É possível pegar, inclusive, revoluções de libertação nacional que caminharam no sentido anticapitalista, embora tenham voltado algumas agora. O Vietnã, a invasão americana, quer dizer, enfim, são elementos que em si não são elementos anticapitalistas, mas são questões que eram centrais na sociedade e que a dominação de classe existente não resolvia. Então, embora não fossem exatamente questões de caráter anticapitalista, quer dizer, quem tinha condição de resolver era a esquerda, no sentido mais geral. Quer dizer, você acha que, de certa maneira, a comuna ela confirma esse tipo de coisa? André, quer também adicionar algum Não, aspecto? eu só queria que você respondesse aquela minha primeira pergunta, que depois a Cris retomou. Agenda social? Sim. Eu tentei responder, mostrando que eu, quando sustento o caráter nacional e popular da Comuna de Paris, fruto da plebe organizada, eu não quero criar nenhuma muralha da China entre a Revolução Plebeia e a Revolução Proletária. Há evidentes laços de continuidade entre uma coisa e outra. Agora, não me parece razoável a apropriação que o movimento comunista fez da Comuna, caracterizá-la como ditadura do proletariado, e como primeira revolução proletária. Isso me parece problemático à luz dos dados que eu procurei juntar. Agora, não quero, de modo nenhum, criar uma muralha. Quer dizer, a agenda social da Comuna é uma agenda que depois é retomada na França e em outros países da Europa. A agenda política dela continua até hoje no horizonte de uma perspectiva democrática radical. E, aliás, o que são os sovietes? Quando eles se criam no contexto do ano de 1917, eles pegam essas referências, a não existência do mandato fixo, que permite, inclusive, que os bolcheviques se tornem hegemônicos em setembro de 17, a remuneração, a flexibilidade, a agilidade da organização, a coisa da organização, de uma mesma organização se ocupar de legislar e de executar, embora haja críticas que surgiram muito depois, que isso tem uma perspectiva centralista, que às vezes pode ser perigosa, mas, enfim, você tem aí uma agenda política que é muito impressionante como ela se reincorpora toda vez que você vê grandes movimentos sociais que se auto-organizam, eles se referem a essa agenda política
que a Comuna criou. Então, eu diria que a Comuna tem grande importância até hoje por causa disso, porque as suas agendas ficaram incompletas, foram destruídas no momento, mas a sua incompletude gerou, no futuro, geraria a retomada dessa agenda, que é uma agenda originalmente não avançada pelo proletariado contemporâneo, mas pela plebe insurreta, né? Que foi um ator político de primeira grandeza em todo o século XIX até a grande Revolução Industrial, quando ela desaparece praticamente ou fica muito subordinada à grande indústria, né? Aí você tem, no contexto da grande indústria, o proletariado organizado em grandes indústrias, concentrado, que vai passar a ser o eixo das lutas populares na Europa Central e na Europa Ocidental. E as esquerdas aí realmente se desempenham um papel absolutamente crucial, né? Elas são expressão desse movimento e vão se tornar as lideranças desse movimento, né? Agora, é muito interessante observar como essa inclinação para o reformismo político do proletariado industrial, né, salvo em determinadas circunstâncias, em que ele aí sim surge com uma grande dinâmica revolucionária.